Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 543, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Vaidade e Orgulho. Dando sequência, mas voltando a umas 4 linhas do vídeo anterior. Então vejamos. O espírito assim pergunta a Hermínio Miranda: Você me vê? Pergunta-me. Sempre fora importante. É o senhor daquela região. O médium havia sido levado por desprendimento. Tem ali muitos prisioneiros guardados por um velho que, em tempos passados, fora seu escravo. E esse chicoteou-o em nossa presença. Quanto a mim, devo-lhe algo muito sério, pois lhe arrebatei alguém que estava destinado a ficar também como prisioneiro em seus tenebrosos domínios. Daqui em diante é sequência do vídeo de hoje. Quando comparece na segunda vez, esse espírito, quando ele comparece pela segunda vez, no campo vibracional do médium, ali naquela casa espírita, faz uma cena fingindo ser um pobre enforcado, necessitado de socorro urgente e de passes restauradores. Veja bem o quanto que os nossos irmãos são, se assim posso dizer, maquiavélicos. Eles são tenebrosos, eles são desumanos, eles não têm piedade. Se o grupo não estiver realmente comprometido com a verdade, eles enganam todos encarnados. Porque não pensemos que os benfeitores espirituais, por mais verdadeiros e por mais sérios que sejam, que eles nos livram dessa artimanha das trevas na casa espírita, principalmente nos trabalhos de desobsessão, que não. Por que não? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, que significa o nosso direito de escolha. Pois o trabalhador, o comprometido com a verdade, a partir do momento que ele se inscreve, a partir do momento que ele aceita a trabalhar numa casa espírita, ele deve optar
pela reforma íntima 24 horas por dia, se preparando não só através das obras básicas, mas buscando também a tua autorreforma. É óbvio que nós encontramos nas obras básicas da codificação os métodos, os quais, colocando em prática, reformamos o nosso interior, o nosso caráter, a nossa moral. Pois o trabalhador que se candidata aos trabalhos numa casa espírita, principalmente casa espírita séria, ele deve optar pela disciplina, pelo compromisso, pela responsabilidade. Com isso, se preparando o máximo possível, em todos os sentidos. É natural? Não devemos buscar a santidade, porque a santidade na Terra, no nível que nós nos encontramos, não existe. Não existe médiuns perfeito. Existe sim médiuns que se esforçam, médiuns que batalham. Existem médiuns que lutam contra os monstros que ele traz dentro dele. E nós sabemos quais são esses monstros. O monstro da vaidade, do orgulho, do egoísmo e por aí em diante vai. Não adentrando a esse mérito mais. Pois já mais de algumas vezes já orientamos que todos nós, na condição de médios, devemos nos preparar e nos colocar à disposição dos benfeitores espirituais da casa. Porque os únicos responsáveis pelas manifestações numa casa espírita séria são os benfeitores espirituais que dirigem aquela instituição. Pois eles que levam os espíritos sofredores, os nossos irmãos necessitados, até nós, até os médios, ali naquela casa. De forma que se o médium assume a responsabilidade, se o médium veste a camisa do compromisso, se o médium procura hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, se o médium se entrega aos benfeitores espirituais, é natural que os benfeitores espirituais confiem naqueles médiuns, porque sabe que os médiuns, conhecedores de seus deveres, fazem a parte que lhes cabe. Porque nós devemos assumir a nossa parte. A nossa parte é a disciplina, é a responsabilidade, é o compromisso,
A nossa parte é a higienização mental, o policiamento mental. A nossa parte é a oração, a reforma íntima, a mudança de hábito, comportamento e de atitude. É essa disciplina, através da benevolência e da indulgência. Essa é a nossa parte. De forma que, ao chegar na casa espírita, preparado, conforme acabamos de dizer aqui, pode ter certeza assim, de que o êxito será total. Porque nós devemos, essa parte 50% é nossa. E o outro 50% é da responsabilidade da espiritualidade maior que assiste aqueles trabalhos, os benfeitores. Agora, se o médium não se conscientiza-se do seu compromisso na casa, da sua responsabilidade na casa, é natural que ele não consegue ir adiante. Vai até certo ponto e desiste. Desiste através do desculpismo. Desculpismo que leva a pessoa a pensar: eu não sou médium, pois estou aqui nessa casa trabalhando já faz 3 meses, não psicografei nenhum livro, não recebi Mãe Santíssima, nem Jesus, nem Deus, nem Bezerra de Menezes, nem Eurípides Barçanufo. Eu vou abandonar essa casa. E abandona. Porque esse trabalho todo carece exclusivamente de uns 50 bilhões de anos de exercício. Luiz, mas você não está exagerando demais, não? 50 bilhões de anos? Gente, o que significa 50 bilhões de anos? Para mim, que reconheço a eternidade, não significa nada. Para mim, 50 bilhões de anos tem o mesmo significado de um grão de areia no oceano. Pegue um grão de areia na praia, vá até o meio do Oceano Atlântico e solta aquele grão de areia ali. Pode ser que signifique 50 bilhões de anos. O trabalho é incessante. Por isso não se busca na doutrina dos espíritos, principalmente na doutrina dos espíritos, não se busca santidade. Porque não existe santo. Santo é mitologia. Perfeito, só Deus. Perfeito, Jesus no limitado. Deus no ilimitado. Mas se busca aqui na Terra médiuns que batalham, que se esforçam, que veste a camisa, é possível encontrar.
Porque tem muitas pessoas batalhando, lutando para dias melhores. Tem muitas pessoas. Agora, é natural que aqueles que não batalham, que não lutam, eles saem da casa espírita reclamando. E o pior é que eles encontram alguns amigos e, levando ao conhecimento dos amigos, os amigos ainda são capazes de dizer assim: você fez bem em sair daquela casa. Sabe por quê? Porque aquela casa é muito fraca. Você precisa frequentar um centro forte. Eu vou te indicar um centro forte. Sério? Sério. Demorou. Passa cá o endereço. E a pessoa busca aquele centro forte. Até porque, gente, veja bem, não existe centro forte e nem centro fraco. Existe pessoas sem preparo. Existe pessoas desevangelizadas. Existe pessoas com excesso de vaidade, de egoísmo, de orgulho, mesmo dentro da doutrina dos espíritos. Quando, veja bem, um dia conversando com vó me disse assim: meu filho, nunca que convide ninguém para frequentar o espiritismo. Eu pensei comigo, mas o obsessor não aguento. Será que tem algum obsessor se passando por vó agora também? Aí acaba de complicar tudo. Como é que é mesmo a história, vó? Nunca que convide ninguém para o espiritismo. Oi, tudo bem? Por que você não vai ao centro espírita? Vai lá. Vai no centro espírita de fulano, de cicrano, de bertano. Nunca, meu filho, que faça isso. Eu falei, mas por quê, vó? Ela falou, porque todo mundo tem o seu livre-arbítrio. E a partir do momento que a pessoa tem um livre-arbítrio dela, é o direito de escolha dela um dia ir ou não ir. Agora não se esqueça, meu filho, que espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta. Aguenta reforma íntima, aguenta mudança de caráter, aguenta a responsabilidade, aguenta o peso da cruz que encontra-se sobre o ombro. Então, o espiritismo é compromisso, meu filho. Espiritismo é responsabilidade. Espiritismo. E não. Acontece, meu filho, que ninguém chega nem antes e nem depois na doutrina dos espíritos. Muitas pessoas, às vezes, reclama. Ai, mas depois de 50 anos que vim a conhecer o espiritismo, quanto tempo que eu perdi na minha vida? Você não perdeu tempo nenhum. Você passou 50 anos se preparando em todos os sentidos para, na hora certa do despertar, você abrir os olhos.
E dê graças a Deus por você ter abrido os olhos naquele momento e ter abraçado a causa. Ai, meu Deus do céu, mas eu, 80 anos, vim a descobrir o Espiritismo agora, um mês atrás, já estou no meu pé, eu estou com o pé na cova. Pode ter certeza, meu bem, você não perdeu aqueles 80 anos, não. Ah, perdi 80 anos nessa existência. Você não perdeu nada. Você se preparou nessa existência para na próxima existência você vir a ser espírita. Porque espiritismo é para quem quer. Não bata no peito e diga, eu quero ser espírita. Porque você vai bater, perdão do termo, você vai bater com a cara na porta da tua destruição. E conversando com vó, ela me disse assim, se você convida uma pessoa para frequentar a casa espírita, frequentar o espiritismo, se não é o momento dele, que você não tem como você saber, e nem ele, mas para te agradar, ele passa a frequentar a casa espírita. Tudo de errado que ele praticar dentro da casa espírita e dentro do espiritismo, você é que assume a responsabilidade perante a contabilidade divina, porque você não soube discernir os desígnios de Deus, principalmente o livre-arbítrio, que é o direito de escolha e o momento certo para chegar e o momento certo para sair. Então, ninguém chega 1 minuto antes e nem 1 minuto depois. Chegou na hora. E chega na hora. Então, deixe que as pessoas mesmas procurem, meu filho. Aí eu olhei para ela assim, falei... E eu que penso em vó, que eu estou sozinho. Porque eu tenho hora, vó, que eu penso que eu estou sozinha. Ela falou assim, mas ignorância tua. A melhor companhia nossa chama-se o silêncio, depois de Deus. A melhor companhia nossa chama-se o silêncio, depois de Deus. Mas é preciso aprender a valorizar o silêncio, porque nem todos aqueles que encontram-se no silêncio mentalmente estão quietos. Ela me dizendo isso. Eu falei, vó, se eu só estivesse aqui no corpo físico, eu ia dar um abraço e um beijo na senhora. Ela falou, mas eu preciso estar no corpo físico para você me abraçar e beijar meu rosto? Eu falei, então só me aguarda mais tarde, que ao deixar o corpo físico, a senhora me paga. É lógico que a gente mistura um pouquinho essas historinhas, mas essa é a realidade. Por isso que nós temos que nos preparar. Não pensemos, quando comparece da segunda vez, faz uma cena fingindo ser um pobre enforcado, necessitado de socorro urgente de passes restauradores. Quantos milhões de pessoas, de médios, trabalhadores, que por falta de conhecimento são ludibriados por esses seres maquiavélicos. Maquiavélicos com todo respeito, porque eles encontram meios para enganar. Então, essa é a função deles. Nos ludibriar.
através da nossa vaidade, do nosso orgulho, que automaticamente nos faz pensar que já nos encontramos prontos. Eu não preciso estudar mais. Literatura espírita, isso é um lixo. Eu não quero saber de estudar mais literatura espírita. Esse que bate no peito e pensa dessa forma, ele necessita urgentemente ser trancafiado no hospital psiquiátrico. Porque isso é vaidade, isso é obsessão, isso é alienação. Agora, eu não sei se você sabe. Praticamente 100% da humanidade encontra-se no estado de alienação. Você sabia disso? Praticamente 100% da humanidade é alienada. Aponte-me quem na Terra, no nível que nós nos encontramos, que não tem um transtorno, que não reclama disso, que não reclama daquilo, que não fala isso, que não fala aquilo, que não pensa isso, que não pensa aquilo, que não deseja isso, que não deseja aquilo. Isso é alienação, confusão, oscilação. Uma hora está lá em cima, está embaixo. Uma hora está embaixo, está em cima. Vamos mais um vídeo só hoje.